Enquanto terminava o cativeiro judeu na Babilônia, enquanto na Índia surgia o jainismo e o budismo, enquanto persas tomavam o mundo antigo e gregos viviam sua era clássica com os filósofos pré-socráticos, enquanto celtas povoavam a Europa que via o surgimento da língua germânica entre os povos do norte, enquanto o Egito estava enfraquecido e os cartaginenses dominavam o oeste do Mediterrâneo, a China estava vivendo a sua mais longa dinastia, com a Casa Zhou reinando desde 1046 a.C. e ainda iria até 256 a.C. Assim como a filosofia havia despertado na Grécia e Índia, o longo e estável reinado de Zhou deu condições para o saber se multiplicar na China e surgir assim os primeiros filósofos chineses. Bem-vindo ao canal Observatório 7, onde contamos a história de forma interdisciplinar, intercruzando dados da filosofia, teologia, arqueologia, antropologia, história, ciência e arte. Curta, compartilhe e se inscreva para receber outros vídeos como este através do sino de notificações. Confira em playlists outros temas e visite nossa bibliografia em anexo. Veja em especial, antes deste vídeo, o vídeo sobre a China na Idade do Bronze, que antecede o período que vamos apresentar agora, retratado na Idade do Ferro. Este vídeo entende o debate que existe sobre a historicidade de Lao Tse, Confúcio e Sun Tzu. No entanto, se você quiser aprofundar no tema, se eles eram indivíduos históricos ou só escolas de pensamento, aí você vai ter que ler por si mesmo. O tema é vasto e o vídeo está repleto de generalizações, simplificações e obedece à proposta do nosso canal, que é um diálogo com a teologia cristã e os demais saberes que utilizamos. Quando falamos em China do século 6 a.C., você deve saber que este nome é um anacronismo para simplificar nosso entendimento, já que o nome China ainda não existia, muito menos o Estado chinês atual. A região era um emaranhado de povos e tribos orientais diferentes, regionalizadas em estados com nomes como Yan, Qi, Jin, Qi, Wei, Lu, Cao, Zheng, Song, Chen, Kai, Chu e Wu. E por fim, Zhou, o estado que dominava sobre todos os demais. É claro, havia nômades ao norte, na atual região da Mongólia, bárbaros saqueadores ao noroeste, povos formando os tibetanos nas fronteiras com o Himalaia, reinos agrícolas plantando arroz e tribos diversas na Indochina, e um juvenil reino coreano, tendo o Japão ainda relativamente atrasado um pouco mais ao leste. Durante a Idade do Ferro, paralelo aos impérios assírio, babilônico e persa no ocidente, a China viveu um período da dinastia Zhou, conhecido como período da primavera e outono, nome em referência aos Anais da Primavera e Outono, que foram um conjunto de crônicas do estado de Lu, que a tradição atribui a Confúcio. Não se usava o título imperador, que foi abolido em prol do título de rei, e abaixo dele estava, em ordem hierárquica, títulos de nobreza chineses, que darei o equivalente ocidental, sendo por ordem o duque, marquês, conde, visconde e barão. A religião ainda era o culto ao imperador celestial, o deus criador conhecido por Shang-Chi, ou como Tian, mas que era adorado só pelo rei, enquanto o povo adorava seus ancestrais. Isso levou os estados chineses a adorar seus fundadores como divindades patronas locais, o que formou com o tempo o panteão de religião tradicional chinesa. O estado Qi, por exemplo, adorava Yu o Grande,
um ancestral mítico, já o povo do estado Song adorava Tang, seu primeiro rei. O período da primavera e outono marcou a decadência da dinastia Zhou à medida que mais estados foram tomando força. Durante séculos, guerras exaustivas ocorreram até que depois de 579 a.C., uma trégua foi estabelecida entre os 4 principais estados, o Qi, o Qin, Jin e Chu. Este contexto criou uma nova ordem de funcionários dedicados a buscar estratégias de governo, guerra e política mais eficazes. Foi neste contexto que surgiu as 100 escolas de pensamento, o movimento filosófico chinês. Ou seja, enquanto a filosofia surgia na Grécia, focada na física, enquanto surgia na Índia, focada na metafísica, despertou na China a partir da prática política. Em algum momento depois disso, um homem nasceu no reino de Chu, chamado Li Er, ou Lao Tan, conhecido depois como Lao Tse, que significa antigo mestre. Os chineses tinham uma concepção de universo cíclico baseado na observação dos ciclos da natureza muito semelhante aos hindus neste ponto. Os estados da natureza eram mutáveis como da noite para o dia, do dia para a noite, do inverno para o verão e assim por diante, não sendo cada estado oposto ao outro, surgindo imediatamente ao outro. Este processo de mudança da natureza, Lao Tse identificou como o Tao, que significa o caminho. E basicamente, para Lao Tse, os humanos eram apenas uma destas manifestações naturais, nada especial em relação às outras. Então, o problema do homem, segundo Lao Tse, é o livre-arbítrio que o faz desejar e, com isso, se afastar do Tao, ou do seu caminho natural. É muito curioso que, enquanto para judeus e cristãos o livre-arbítrio é uma virtude e a imagem e semelhança de Deus no homem, para o taoísmo, fundado por Lao Tse, o livre-arbítrio é a origem do desejo e, com isso, o início dos problemas humanos. Aliás, a virtude do taoísmo é a não-ação, chamada de Wu Wei, ou viver em paz, tranquilidade e harmonia com a natureza. A filosofia chinesa verá o homem como parte da natureza, enquanto, por exemplo, o Gênesis judaico determina o homem como mordomo que recebe a natureza para sujeitá-la, estudá-la e dominar sobre ela, no sentido de ter controle da natureza. No Tao, não se controla a natureza, se entra no ritmo dela, refletindo e ponderando. Isso fica muito claro quando observamos, por exemplo, a linha que a medicina chinesa seguiu, diferente da linha da medicina ocidental. Há uma beleza no Tao Te Ching que é inegável para todos nós, como, por exemplo, sua bela consciência de ecologia e sustentabilidade, onde viver em harmonia para um pescador pode significar que pescar em demasia esgotará seu próprio sustento. Por outro lado, isso não é o oposto ao conceito judaico-cristão de mordomo, quando este mordomo é visto na ótica de Cristo e a parábola dos talentos, na qual ele deve administrar e prestar contas, mostrando que não apenas preservou, mas desenvolveu positivamente os seus recursos. Os antigos mestres já sabiam que a natureza era uma responsabilidade humana e, sendo parte dela ou estando sobre ela, deveríamos respeitá-la. Dizem que Lao Tse foi consultado sobre as antigas tradições por um professor nascido por volta de 551 a.C. no reino de Lu. Se chamava Kong Qiu, depois conhecido por Kong Fuzi, que significa Mestre Kong, e nós o conhecemos como Confúcio. Enquanto Lao Tse deu o arcabouço místico que permitiria sistematizar a filosofia e crenças ancestrais chinesas,
devotando-se aos ancestrais que já eram adorados como divinos, Confúcio deixaria de lado o tema metafísico e focaria na ética. Era filho de aristocratas que ficaram pobres e então o jovem Confúcio trabalhou duro e estudou. Aos 15 anos já dominava as 6 grandes disciplinas dos chineses: a caligrafia, a aritmética, arco e flecha, condução de carruagens, ritual e música. Seguiu carreira pública e chegou a ser ministro da Justiça. Ele nunca se preocupou em falar sobre deuses, mas referia-se ao Deus Criador Celestial, Tian, o céu, como a fonte da ordem moral, definidor do que é moralidade. Em seus Analectos, ele descreveu como nós humanos somos escolhidos pelo céu para, através da ordem moral, unir o mundo. Nisto, Confúcio divergia de Lao Tse, pois enquanto um não via nada de especial no homem, o segundo via o homem como o agente civilizador em nome do Criador. Enquanto Lao Tse e o taoísmo apregoava que a vida era entrar em harmonia com a natureza, seguindo o instinto natural, despreocupado com a sociedade, Confúcio acreditava que o instinto humano devia ser rigidamente subjugado pela disciplina e virtudes. Séculos depois, os chineses iriam harmonizar estas duas escolas tão diferentes e, na prática, um homem vivia profissionalmente como um confucionista e, ao se aposentar, se transformava num místico taoísta. Confúcio era um filho do seu tempo e, como a dinastia Zhou tinha a ideia de que governava pelo mandato celestial, Confúcio buscou a melhor relação entre os membros da sociedade, pautado na virtude que transformava alguém num cavalheiro. A geração dele tinha alcançado posições não por hereditariedade, e sim por seu desempenho, e por isso Confúcio acreditava que a educação era importante para preparar o homem e estabelecer a função social de cada um. Confúcio entendia que a estratificação social era inevitável, então, para impedir a injustiça, era preciso definir o comportamento adequado nas 5 relações constantes, sendo elas: número 1, o soberano benevolente com o súdito que lhe mostra lealdade. Número 2, o pai amoroso com o filho que mostra obediência. Número 3, o marido bondoso e justo que recebe compreensão de sua esposa. Número 4, o irmão mais velho gentil com o mais novo que lhe é respeitoso. Número 5, o amigo mais velho gentil com o mais novo que lhe é reverente. A palavra que poderia definir Confúcio era conservador. Ele acreditava que os rituais e a memória dos ancestrais produziria a disciplina necessária para a vida. Se pensarmos na etiqueta gestual, modos e rituais chineses, do beber chá às saudações, veremos a influência de Confúcio, apelando ao indivíduo para pensar no bem maior da coletividade, regida pelas virtudes da reciprocidade e fidelidade que ele acreditava que podiam mudar a sociedade. Ele criou sua variante da regra de ouro com um tom negativo, abre aspas, o que você não deseja para si mesmo, não faça aos outros, fecha aspas. Ele se limitou na abstenção, enquanto Jesus, 500 anos depois de Confúcio, se focaria na ação em vez da abstenção, dizendo, abre aspas, como quereis que vos façam, façais vós também. A abstenção de deixar de prejudicar o semelhante, como propôs Confúcio, não é errada, apenas é construída com base na expectativa da reciprocidade, que é o pensamento de Confúcio. E nisso está a honra do povo oriental e seu senso de justiça. Mas a regra de ouro de Jesus foi inovadora e revolucionária porque Jesus não tinha expectativa de reciprocidade, ou seja,
O escândalo da graça, o conceito introduzido pelo cristianismo, é que alguém deveria fazer pelo outro justo o que não recebeu, mas gostaria, e não tem nenhuma garantia de que receberá de volta. Por que Jesus pensava assim? Porque do ponto de vista de Cristo, Deus agia com o homem desta maneira. Apesar do homem ser pecador, Deus ainda assim o amava, o abençoava e cuidava. Confúcio estava centenas de anos à frente de seu tempo. Sonhava com uma nova classe de governantes, não escolhidos por hereditariedade e posição militar, mas por sua capacidade. Ele acreditava que os líderes deveriam governar não por ameaças, como era em sua época, mas por serem dignos da admiração de seus súditos. Seu pensamento, sempre ritualístico e hierárquico, era uma reação ao mundo que vivia, onde ainda não existiam leis muito claras e as regras eram pautadas pela vontade dos soberanos. Em seus dias, a guerra e a ganância estavam por toda parte. Os reinos de Wu e Chu viviam em guerra há 70 anos, mas durante o reinado de Ping de Chu, um oficial corrupto o induziu a casar com a noiva do príncipe herdeiro Jian. Temendo a vingança do príncipe, o rei o exilou e matou seu conselheiro. Seu segundo filho, Wu Zishu, fugiu para o estado de Wu e jurou vingança. Na corte de Wu, Zishu se tornou conselheiro do príncipe Guang e ajudou a assassinar o seu primo, o rei Liao de Wu, usando um assassino chamado Xuanzhu, que levou para uma festa uma adaga escondida dentro de um peixe. Com isso, Guang tomou o trono e se tornou o rei de Elu de Wu. Estas intrigas políticas foram também campo para o surgimento de assassinos profissionais lendários, como Yao Li, que trabalhava para Zishu. Ele foi enviado para matar o príncipe do estado Wei e para fingir ser um criminoso do estado Wu, que havia contratado, matou sua própria esposa e sua mãe e teve sua mão decepada. Assim, como um inimigo de Wu, ele conseguiu se infiltrar no estado de Wei, chegou a um barco onde matou o príncipe com uma lança e depois cometeu suicídio. O rei Helu de Wu era ambicioso e, incentivado por Zishu, sonhou preparar um exército para invadir o grande reino de Chu. Foi neste momento que ele contratou um filósofo, general, escritor e estrategista chamado Sun Tzu. Conta-se que o monarca desafiou a treinar o seu harém de 360 concubinas em soldados como um teste. Sun Tzu as colocou em forma e no primeiro comando de virar à direita, as jovens riram. Sun Tzu as advertiu que o general era responsável de fazer o exército entender seus comandos. Ele repetiu a ordem e elas riram novamente. Então ele matou as duas concubinas favoritas do rei, sob o protesto do próprio rei. Ele explicou que, se os soldados não entendiam as ordens do general, a culpa era dos oficiais, e que, uma vez nomeado, um general deveria cumprir sua missão, mesmo que o rei protestasse. Depois das duas primeiras mortas, outras duas foram eleitas como oficiais e todas obedeceram. Apesar de severo, toda a filosofia de Sun Tzu era de evitar a qualquer custo a impulsividade e vencer o inimigo com o mínimo de esforço possível. Sun Tzu foi o herói da famosa batalha de Boju em 506 a.C., entre os estados de Wu e Chu. Quando o rei Zhao sucedeu seu pai Ping no reino de Chu em 506, o rei de Helu decidiu invadir o estado de Chu e liderou o exército pessoalmente. Ele reuniu os estados de Kai e Tang, cujos monarcas haviam sido prisioneiros de Chu, e navegou pelo rio Huai, deixando os navios e marchando até as margens do rio Han. O exército de Wu tinha 30.000 homens contra centenas de milhares de Chu, liderados pelo primeiro-ministro Nangua.
Sun Tzu atacou rapidamente na fronteira, tomou uma pequena vitória e moveu sua tropa rapidamente, obrigando os Chu a moverem seu pesado exército. Nang Hua moveu 100.000 soldados para o socorrer, mas Sun Tzu já tinha desaparecido quando chegaram. Assim, Sun Tzu passou a decidir onde e como atacar, explorando fraquezas de um exército mais forte do que o seu, mas que era muito mais lento. Sun Tzu estava cansando e desgastando seu inimigo com ataques relâmpago, frustrando os Chu aos poucos, que perdendo a moral, perdendo o dinheiro e depois perdendo os melhores guerreiros, passou a perder aliados. Nang Hua dos Chu deslocou seu exército para destruir o estado de Cao, que havia trocado de lado. O dilema era ser esmagado pelo exército Chu ou deixar seu aliado ser esmagado. Sun Tzu escolheu criar sua própria opção e enviou uma tropa isca que tirou o exército Chu do caminho do estado Cao, porque parecia que estava se movendo para atacar a capital dos Chu. O raciocínio de Sun Tzu era colocar seus guerreiros acuados diante da morte, explorando o seu maior instinto de sobrevivência. Na verdade, quando os Chu voltaram para salvar sua capital, descobriram que era uma armadilha e Sun Tzu moveu seu exército, trazendo o restante dele e cercando o grande exército de Chu, comandado por Nang Hua. Foi fatal. Eles cercaram, atacaram inesperadamente e derrotaram o exército Chu, tomando a capital a seguir. Foi nesta época que o idoso Lao Tse, que era da corte de Chu, deixou o reino após a queda de seus governantes e foi viver em solidão na fronteira oeste, onde foi reconhecido e um dos guardas lhe pediu que escrevesse um testemunho de sua sabedoria, o que teria dado origem ao livro Tao Te Ching. Quanto ao general Sun Tzu, misteriosamente ele desapareceu depois de vencer a guerra. As fontes primárias desta guerra nem o citam, e as tradições e historiadores especulam que ele teria se decepcionado com o rei de Wu, que teria se tornado um novo tipo de tirano e por isso retirou-se decepcionado e foi apagado da história. Mas seu conhecimento se preservou no livro que ele teria escrito chamado A Arte da Guerra, um clássico que atravessou os séculos com sabedoria militar e, além de ser sucesso de vendas para o mundo empresarial moderno, é estudado por escolas militares e generais do mundo inteiro. É possível que Sun Tzu tenha desaparecido vendo com decepção os resultados de ter ganho o combate para um novo ditador. Entre sua sabedoria está o conceito de, antes de ir para a guerra, é melhor pensar bem se os motivos da guerra valem a pena os custos dela. Pois, como dizia Sun Tzu, abre aspas, os zangados podem voltar a ficar felizes, mas os mortos não podem ser trazidos de volta à vida. Fecha aspas. Quanto a Confúcio, em 499 a.C., ele foi eleito primeiro-ministro do reino de Lu, mas suas ideias nem sempre se alinhavam à sede de poder e personalidade inquestionável dos governantes. Ele acabou renunciando apenas 2 anos depois. A seguir vagou por outros reinos e, vendo que os governantes eram incapazes de adotar suas ideias, deixou a carreira política e se concentrou em ser apenas um professor, morrendo em Khufu, sua terra natal, em 479 a.C. Seu ensinamento sobreviveu entre os seus discípulos e foram escritos nos Analectos. Embora num primeiro momento ignorados, mais tarde se tornaram o norte ético da China antiga e deram a identidade coletiva do povo chinês, composto de variadas etnias. Não preciso concordar com tudo, mas há muito que se aprender ali. Deste mestre veio a disciplina, reflexividade e senso coletivo que vemos nas culturas orientais e que foi passado em boa parte pelos chineses aos seus povos vizinhos.
inclusive aos japoneses. Esta foi a época da China de muitas guerras e injustiças, mas também foi uma época em que haviam pessoas buscando algo diferente. Havia inventores, pensadores e pessoas que sonhavam em buscar a sabedoria para criar um mundo de menos barbárie e brutalidade. Isso pode parecer utópico, mas a paz começa com o domínio próprio e percepção da importância do meu semelhante. Utópico ou não, é necessário.